Vamos lá então. Para nós entendermos direitinho orações coordenadas ou subordinadas, nós temos que saber identificar o verbo. Por quê? Porque as orações são organizadas em torno desse verbo. Começando aqui então as orações subordinadas substantivas. A primeira delas, oração subordinada substantiva subjetiva. Por que ela é subjetiva? Essa subjetiva tem a ver com o sujeito. Então, por exemplo, toda oração subordinada substantiva subjetiva vai começar a primeira oração, ou seja, a oração principal, com um verbo de ligação. Isso aqui é um verbo de ligação. E você vai procurar o sujeito aqui nessa primeira oração e não vai encontrar. O sujeito vai estar aqui na segunda oração, ou seja, por isso que ela é oração subordinada substantiva subjetiva. Olha o exemplo aqui. É importante que você permaneça. É um verbo de ligação. Aqui eu separo a oração. Essa daqui é uma conjunção, ela sempre começa com uma conjunção. Você, é importante que quem permaneça? Você é o sujeito. Então, se você procurar aqui na primeira oração, quem é que praticou a ação do verbo, você não vai encontrar. Só tem aqui um é importante, que é um verbo de ligação e tal, mas aqui, o sujeito está aqui nessa segunda oração. Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Próxima oração. A oração subordinada, substantiva, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por exemplo, eu tenho aqui um verbo, porque é lógico que todas elas são organizadas em torno do verbo. Ela começa com uma conjunção, sempre começa com uma conjunção que ou se, e, na verdade, esse verbo, vou até mudar aqui, é a última palavrinha dessa oração. Por quê? Porque a oração subordinada substantiva objetiva direta, ela completa o sentido de um verbo. Então, ela começa com uma conjunção, tem o verbinho dela aqui todo organizado aqui, mas ela completa o sentido desse verbo da primeira oração. Então, vou mostrar aqui no exemplo para vocês. Todos querem que você colabore. Todos querem. Querem é o verbo, aquele que eu comentei lá. Que é a conjunção. Então, essa oração completa o sentido desse verbo querem. Por isso, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Aí você vai me perguntar, mas professora, aqui também tem o você. Só que esse você aqui, ele não é sujeito. Por quê? Porque o que nós queremos? Que todos querem que você colabore. Quem que quer que a gente colabore? Todos. Então, aqui está o sujeito, certo? Muito bem. Próxima oração. Oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Veja bem, lá em cima eu falei que essa oração completa o sentido de um verbo. Essa oração subordinada substantiva, objetiva indireta também vai completar o sentido de um verbo. Ah, prof, mas qual é a diferença entre um e outro? A diferença está que aqui na objetiva indireta nós vamos ter preposição. Então, prestem atenção. Na primeira oração, a última palavrinha é um verbo. Todas elas têm que sempre ter o quê? A conjunção. E aqui sempre tem que ter um verbo. A diferença, então essa daqui vai completar o sentido do verbo, né? A diferença é que aqui, vai ter uma preposição na objetiva indireta. Sempre vai ter uma preposição. Então, vamos para o exemplo. Nós insistimos em que você venha. Insistimos é o verbo que eu comentei lá em cima. Que é a conjunção. O em é a preposição que a prof falou. Ela está completando o sentido de um verbo. Então, oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Ok? A próxima. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Diferente dessas duas, essa oração, ela vai completar o sentido de um nome. Então, veja bem.
Aqui eu tenho sempre um verbo, porque toda oração é organizada em torno de um verbo. Só que aqui a última palavrinha vai ser um nome, ou seja, um substantivo. Aqui vai ter um verbo, porque tem que ter. Vai ter a conjunção, porque tem que ter. E vai ter aqui um em, um de, um para, que é uma preposição. Só que qual que é a diferença das outras que a prof falou? Essa daqui está completando o sentido de um nome, por isso ela é completiva nominal. Então vamos ao exemplo. Senti receio. Senti receio. Quem que sentiu receio? Eu senti. O sujeito aqui está oculto. Receio. Ó, senti é o verbo, receio é um nome, ou seja, é um substantivo. Aqui eu tenho a conjunção, o de, que é uma preposição, e isso aqui completa, então, o sentido de um nome. Por isso, essa aqui, uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Próxima oração. Nós temos aqui a oração subordinada substantiva predicativa. Olha lá. Por que ela é predicativa agora? Essa oração funciona assim. A última palavrinha aqui vai ser um verbo de ligação. Aqui vai começar com a conjunção. Aqui também sempre vai ter um verbo, claro, porque tudo se organiza em torno do verbo. E essa oração aqui, ela vai completar, ela vai funcionar como predicado dessa oração. Então, como que eu consigo identificar, professora? Eu consigo identificar com esse verbo de ligação aqui, a última palavrinha da primeira oração. Lembra lá em cima quando a prof comentou que a subjetiva, ela começa com o verbo de ligação. Qual que é a diferença entre eles? Aqui ela começa com o verbo de ligação e aqui ela termina com o verbo de ligação, por ser predicativa. Então, vamos ao exemplo. Nossa esperança, eu risquei errado, é aqui que tem que riscar. Nossa esperança esse é o verbo de ligação que a prof falou, que é a conjunção. Ela funciona, então, como predicado da primeira oração. Oração subordinada substantiva predicativa. E por último, a mais difícil delas. Vamos ver se é difícil? Olha lá, eu tenho aqui a oração subordinada substantiva apositiva. A apositiva lembra aquele conteúdo de aposto que a gente já aprendeu lá atrás. O aposto serve para explicar, ele é uma explicação. Então, por exemplo, a oração subordinada substantiva apositiva, na primeira oração, ela sempre vai terminar com 2 pontos. Aí vai começar aqui com a conjunção, aqui vai ter verbo, aqui vai ter verbo, mas essa daqui está servindo para explicar alguma coisa referente à primeira oração. Ou ela pode vir entre vírgulas. Ó, vou mostrar no exemplo, vamos lá. Ele tinha um grande desejo. Barrinha para separar as duas orações. A última foi o quê? 2 pontos. Começou com conjunção, então essa daqui é uma oração subordinada substantiva apositiva. Olha outro exemplo. Sua esperança de que o pai ajudasse, olha, está entre vírgulas. Ela começou com o que da conjunção. Eu tenho aqui verbo, certo? Então, ela está explicando qual que era a esperança dele, que o pai ajudasse. Então, essa oração aqui serve como uma explicação. Por isso, ela é uma oração subordinada substantiva apositiva. É isso. Espero ter ajudado.